Olá, meu nome é Juliana Engler, eu sou fotógrafa, sou artista visual e professora de fotografia há mais de 20 anos. Então a ideia do curso é exatamente que eu apresente para vocês um pouco o que é a mobigrafia, tá? O que é uma fotografia autoral e uma série de estratégias para a gente poder utilizar nosso equipamento celular. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre mobigrafia. O que é mobigrafia? Na verdade, mobigrafia é toda a fotografia que é feita através de um dispositivo móvel, como um celular, um tablet, tá? Então, qual que é a questão da mobigrafia? A ideia é que a gente possa gerar uma fotografia, editar a nossa fotografia e compartilhar a nossa fotografia, toda ela de um único aparelho fotográfico. Então, hoje em dia, a fotografia está vivendo um momento único, onde a arte fotográfica, a gente pode captar ela em qualquer lugar que a gente está, porque o celular está sempre nas nossas mãos, então a gente pode estar sempre querendo mostrar, contar uma história, mostrar o que a gente está vendo em qualquer lugar que a gente esteja. Vou mostrar para vocês agora o meu último trabalho autoral que eu fiz através da mobigrafia, tá? Então é um trabalho que foi todo feito através de um celular, tá? Esse trabalho chama Construções Poéticas. Ele foi selecionado pelo PROAC do ano de 2020 e o ano passado, então em 2021, eu produzi uma exposição com ele. Todas as imagens que eu estou mostrando para vocês agora, todas essas imagens eu fiz. Comecei o processo, né? Comecei o trabalho através da janela da minha casa, tá? Foi o começo da pandemia, onde a gente foi forçado a ficar em casa. Então eu comecei a prestar atenção no mundo lá fora através da janela da minha casa. Então vocês vão perceber que as imagens são todas de alguma forma, ou eu estou vendo, por exemplo, essas primeiras que vocês estão vendo são o reflexo da minha TV na janela. O que eu acho importante dizer nesse trabalho é que todas as imagens, elas não tem nenhuma montagem acontecendo nessas imagens. Muita gente acha que eu fiz montagens no Photoshop com 2, 3 imagens. Não. Isso, na verdade, essa sensação de montagem é o reflexo da janela, que às vezes eu estou olhando, vendo a parte de fora da casa, então eu estou vendo a paisagem, mas e o reflexo do que está dentro da sala. Então acaba rolando uma sobreposição de imagem. Então todas as imagens são quadradas, todas elas eu fiz nesse formato quadrado. A minha intenção depois foi postar no Instagram, então eu resolvi utilizar o formato convencional do Instagram. São muito coloridas, então eu fiz tratamentos bem intensos, bem coloridos. Elas têm um certo caótico, né, na sobreposição dessas cenas, né, do dentro e do fora. A imagem acaba ficando um pouco caótica, sobrecarregada. É uma forma de tentar aproximar o dentro e o fora, naquele momento de pandemia que a gente foi forçado a se distanciar, sempre com esse colorido intenso, exagerado. Eu tenho fotos mais abstratas e daí tem imagens que foram feitas não só da janela de casa, né? Imagens que foram feitas daí em reflexos externos, né? Então em qualquer lugar que tenha vidro, a gente consegue esses reflexos, essas sobreposições de imagem, essas sobreposições de camadas e essa aproximação daquilo que está dentro e que está fora. Bom, então esse é o meu trabalho autoral que eu fiz no ano passado e utilizei a mobigrafia para estar fazendo. Então todo ele foi fotografado com celular, editado no programa do Instagram e postado no Instagram e no Facebook. Bom, agora eu vou passar para vocês alguns outros fotógrafos de referência para vocês conhecerem outros trabalhos de fotógrafos que utilizam a mobigrafia no seu dia a dia, tá? Bom, o primeiro que eu vou apresentar para vocês é o Ricardo Rojas. O Ricardo Rojas, ele é referência de fotografia com celular no Brasil. Ele é fundador da Mobigrafia Cultura Visual. E hoje ele utiliza a mobigrafia como uma ferramenta de geração de conteúdo imagético e ação social. Nesse ensaio que eu estou mostrando para vocês,
ele fez uma série de imagens preto e branco na praia. Sai um pouco aí do convencional da fotografia de paisagem, que a gente está mais acostumada a ver imagens coloridas. Ele elimina a cor para que a gente preste mais atenção na luz, nas formas, trabalha muito nessa questão da silhueta, dos reflexos, dos brilhos, tem um contraste bonito, um contraste intenso, e trabalha muito com essas camadas de tons de cinza. Então o trabalho dele é todo fundamentado no preto e branco. Também são imagens, todas imagens quadradas, são imagens silenciosas, que trabalham muito com a duplicidade aí também do reflexo, né? Da parte de cima da paisagem, da cena, e da repetição dessa cena no reflexo da água, do mar. Bom, a segunda fotógrafa que eu vou apresentar para vocês é a Carla Guerreiro. A Carla, ela é fotógrafa de belas artes e gerente cultural na cidade do México. Ela é fundadora da Femigrafia. Nas suas obras, o interesse que ela costuma apresentar sempre respondem a conceitos como o transitório e o ausente, memória, perda e vazio. Então também a maioria das imagens são preto e branco, tem algumas que tem uma tonalidade, mas não são imagens coloridas, né? São sempre muito... As que tem cor são cores um pouco monocromáticas, onde ela trabalha aí muito com sombra, um certo silêncio, imagens delicadas, elas têm uma intensidade de contraste, impacto visual bonito, mas elas são muito femininas. Um trabalho um pouco, tem um lado geométrico também, então conforme ela joga a luz na cena, então trabalha com áreas geométricas, tem muitas vezes esse duplo do objeto e uma sombra, do que a gente vê e o que a gente não vê. Sempre com essa brincadeira da sombra, do objeto que tá, o objeto que a gente só imagina ou só vê a sombra, só vê a silhueta, né, a forma. Bom, a terceira fotógrafa que eu vou apresentar para vocês é a Cora Ronay. Ela é brasileira, ela é jornalista, escritora e fotógrafa, tá? Ela foi a primeira jornalista brasileira a criar um blog e a primeira a dedicar-se à fotografia digital como ferramenta de comunicação. Em maio de 2006, ela consolidou seu trabalho como pioneira também no uso dos celulares com câmeras, lançando o livro Fala Foto. O Fala Foto foi finalista do prêmio Jabuti e foi o primeiro livro de fotos de celulares do mundo. Eu separei aqui para vocês uma série de imagens da Cora de gatos. Ela é apaixonada por gatos e eu quis intencionalmente separar essas imagens para vocês perceberem. Uma fotografia autoral, ela pode ser de qualquer coisa, não precisa ser necessariamente algo super grandioso ou super viajado ou super alternativo. A gente pode estar fotografando os nossos gatos dentro do nosso cotidiano e ter uma pegada autoral. Que são imagens que não são simplesmente imagens de gato, mas ela tem sempre uma preocupação de compor a imagem de forma mais elaborada. Então ela está sempre de alguma forma elaborando as imagens para compor, ou com a luz, com objetos, ou até pegando a cena por um ângulo não tão tradicional, tão óbvia do que a gente poderia imaginar da foto de um gato, tá? Então eu quis intencionalmente realmente trazer fotos de gato, porque pode parecer uma coisa muito simples, mas a gente pode fazer uma foto de gato de forma mais caseira ou fazer um trabalho que nem a Cora, que é um trabalho mais autoral, um trabalho realmente onde ela tem uma preocupação com a luz, com a composição, com a combinação dos elementos e dos seus gatos. Bom, agora nós vamos falar do aparelho celular, né? Da câmera fotográfica do celular propriamente dito. Eu não vou falar de nenhum modelo nem marca específica. Tudo que eu vou falar é uma coisa que serve para todos os celulares, tá? Algumas coisas podem ter algumas particularidades de um para outro, mas a grande maioria é um cuidado que para qualquer celular a gente tem que ter.
Tá? Então, o primeiro cuidado que é muito importante, é imprescindível e que as pessoas às vezes negligenciam um pouco é o cuidado com a limpeza da lente do nosso celular. Tá? Então, o celular é uma coisa que está sempre na nossa mão, que a gente põe no bolso, tira do bolso, enfia, enfim, na bolsa. Então, com alguma frequência, a gente acaba colocando o nosso dedo na lente, e isso marca a nossa digital. Então esse é o primeiro cuidado, toda vez que vai fotografar tem que limpar essa lente, seja com um pedacinho de papel guardanapo, papel lenço de nariz, seja com a blusa, se for uma blusa de algodão que tá limpinha, a gente pega e dá uma pequena esfregadinha na lente, nada demais, com cuidado para não riscar, mas a gente sempre tem que limpar a lente antes de fotografar. Nessa questão da limpeza, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem duas imagens, porque essas imagens impressionam bastante. A primeira imagem eu fotografei antes de limpar a lente do meu celular. E a segunda imagem eu fotografei depois de limpar a lente do celular. Foi exclusivamente a única coisa que eu fiz entre uma e outra. E vocês podem perceber a diferença. Como a foto onde eu não tinha limpado ainda a lente, dá uma sensação de estar desfocada, embaçada, exatamente pela gordura e digital que provavelmente estava na frente da lente antes na hora que eu fui fotografar, tá? Na segunda, eu já limpei, passei a minha camiseta de forma bem suave e tirei essa sujeira e fiz novamente a foto. Então a diferença é muito grande, por isso a importância da limpeza é muito grande. A segunda estratégia que é muito importante também é a forma de segurar, tá? A gente tem o hábito de segura com uma mão só, bate foto de forma rápida. Não, segura com as duas de preferência, segura firme seu celular. Se possível, apoie os cotovelos junto do seu corpo. Outro cuidado que a gente tem que ter são com as capinhas de celular. Normalmente a gente tem, muita gente eu reparo que é o hábito de deixar cartão, documento enfiado dentro da capinha. Então, às vezes sem perceber, esses elementos podem entrar um pouco na frente da nossa objetiva e ficar com manchas embaixo, ou até a própria capinha, às vezes até a própria capinha, apesar de ter esse espaço aqui para a lente, às vezes ela fica um pouco em cima. Então sempre cuidado com esses elementos para eles não aparecerem na frente da lente. Nessa questão de medição de luz, eu também posso interferir um pouco no resultado final. O que eu quero dizer com isso? Quando eu posiciono o meu celular para fazer uma foto, faço um enquadramento, normalmente já aparece um quadrado amarelado, algumas câmeras pode ser vermelho, que é onde ele está medindo a luz e fazendo o foco da imagem. Então, eu posso escolher onde eu quero, eu não preciso, normalmente ele joga no meio, eu não preciso utilizar a medição de luz ali e nem o foco ali. Então, se eu preferir que o foco fique num outro lugar, a medição de luz fique num outro lugar da foto, é só eu bater o dedo pro lado, para cima, que ele vai fazer uma nova medição. Tá? E quando eu bater o dedo, normalmente vai aparecer um íconezinho, um solzinho, uma luzinha. Então, se eu arrastar meu dedo para cima ou arrastar meu dedo para baixo, eu posso interferir na luz dessa imagem. Então, quando eu bato o dedo, ele faz a medição que ele acha correta. Se eu achar que a imagem está clara ou está escura, ou se eu intencionalmente quiser uma imagem mais clara ou mais escura, é só eu bater o dedo e puxar para cima ou puxar para baixo. Aparece uma escalinha do lado desse quadrado amarelo com uma luzinha que, se eu arrastar para cima ou arrastar para baixo, eu interfiro no resultado da luz. Tá? Então, isso é muito importante, porque eu escolho onde eu quero que a medição de luz aconteça, eu interfiro no resultado final, então eu não preciso ficar com uma medição automática da máquina, tanto de luz quanto do foco que eu estou fazendo. Tá? Então, por exemplo, voltando um pouco aí para essa questão da luz. Uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado de luz é o que a gente chama de contraluz. O que é o contraluz? É quando a luz não está vindo de frente ou de lado para o objeto ou para a pessoa que está sendo fotografada. Ela está vindo de trás. Então imagina eu aqui, se eu tiver com uma janela atrás de mim, isso é um contraluz. Então tá o celular aqui,
eu que vou ser fotografada e atrás de mim tem uma janela, tem a entrada de iluminação tá por trás. Então quando eu estou fotografando no contraluz, qual que é o grande problema? Eu coloco a minha máquina, ela faz uma medição não só da luz que chega em mim, mas da luz do ambiente, da luz que está chegando de toda essa janela que está atrás de mim e faz a foto. O que que acontece? Como tem muita luz entrando por trás, ela acha que o ambiente está bem iluminado e realmente está bem iluminado, mas a luz que está chegando aqui na frente não está sendo suficiente, então eu vou ficar escura. Então o que que a gente faz nessa situação? Ou eu ligo o flash para que o flash compense a falta de iluminação que está na frente, porque a entrada de luz atrás é muito grande, ou eu, quando eu posiciono a minha máquina, eu vou bater o dedo em cima da pessoa ou do objeto que está no contraluz. Então, ao bater o dedo em cima, ali no celular, em cima do que você quer medir a luz que está no contraluz, essa área vai ficar com a fotometria bem feita. Óbvio que o fundo vai ficar muito claro, que é o que a gente chama de muito estourado. Mas ok, pode ser a situação que te agrade. Ah não, eu quero uma boa leitura do fundo e uma boa leitura do objeto, da pessoa que está no primeiro plano. Aí você vai usar o flash que ele vai resolver. Então você vai resolver as duas coisas. Bom, agora a respeito do botão disparador. Muito simples, né? Na frente na câmera a gente tem um botão que a gente aperta e dispara. Além desse botão, a gente também tem os botões laterais aqui, de aumento e de diminuição de volume do celular. Então, muitas vezes a gente não tem as duas mãos, né? Uma mão para segurar, outra segurando com as duas mãos, e daí vai apertar o dedo aqui para apertar a foto. Então a gente tem essa possibilidade de usar o botão superior ou inferior, né? De aumentar ou baixar o volume para disparar a foto. Isso ajuda muitas vezes na situação do nosso dedão estar de forma mais fácil nessa lateral do que na frente do celular para disparar a foto. Bom, uma coisa que a gente não deve usar quando a gente está fotografando com o celular é o zoom. O que é o zoom? É aquele movimento de pinça que a gente faz na tela para abrir a imagem, para aproximar o que a gente está fotografando, tá? Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento de pinça, quando a gente faz esse movimento de aproximação, a gente está recortando um pedaço da imagem. Então isso é o que a gente chama de zoom digital. Ele recorta um pedaço da imagem. Então ao recortar um pedaço da imagem, ele não está na verdade aproximando o objeto ou a pessoa ou a paisagem da câmera, ele está cortando um pedaço. Então, ao fazer isso, ele está perdendo qualidade. Então, a gente acaba ficando com um arquivo muito pequeno, que depois a gente consegue postar na internet, mas não consegue fazer uma cópia. Então, a gente deve sempre evitar o uso do zoom. Óbvio que às vezes eu preciso chegar mais perto, chegue o mais perto possível, caminhando para o que você está fotografando. Os equipamentos celulares hoje em dia, eles estão vindo com várias lentes, com várias objetivas, exatamente para esse tipo de situação. Então vai ter a lente que é para fotografar mais de longe, vai ter a lente que é para fotografar mais de perto. Então, para não ter que usar o zoom digital, que é um zoom ruim, que vai estragar a qualidade da imagem. Bom, outra coisa que é muito importante quando a gente está fotografando é pensar no tamanho e na qualidade do arquivo, tá? Porque na tela do celular o arquivo sempre vai estar bom, vai ter uma qualidade boa. Quando eu ponho mando pro Instagram, por exemplo, também tem uma qualidade boa. Mas muitas vezes a gente quer depois fazer uma cópia, quer mandar para um concurso. E daí a gente tem que ter qualidade que a gente chama de qualidade de impressão. Então, o que a gente sempre aconselha? Fazer sempre a fotografia na melhor qualidade do seu equipamento. Então, em alguns celulares você vai ter a opção de entrar em ajustes, em configurações lá na câmera fotográfica, deixar a maior qualidade possível. Em alguns celulares, no próprio menu, você pode fazer essa escolha para o tamanho menor, o tamanho médio, o tamanho maior, tá? Então, deixe sempre no tamanho maior. É óbvio que você vai conseguir pôr menos imagem dentro do seu celular, ocupa mais espaço, mas os celulares têm muita memória, a gente consegue pôr bastante imagem e melhor que a gente tenha que de tempo em tempo descarregar essas fotos no computador e limpar a memória do celular do que fazer imagens pequenas que depois você não pode ter um uso de impressão para elas. Bom, quanto aos formatos que a gente pode fotografar,
A gente tem a opção de fotografar no retangular, né, que é o formato mais comum das máquinas antigas, mas a gente tem a opção de fotografar no formato quadrado, que é um formato muito comum, por exemplo, para o Instagram. Tem a opção do panorâmico, que seria um retangular mais comprido. Então a gente tem essas opções de escolha. Eu sempre prefiro definir primeiro qual é o formato que eu vou fazer do que depois cortar a minha imagem. Eu acho mais fácil já fazer o enquadramento, a composição naquele formato. Então se eu quero fotografar quadrado, eu já fotografo quadrado. E assim, eu acho que 99% do que eu faço com o celular, que a minha intenção é depois já colocar no Instagram, por ser o formato mais convencional do Instagram, eu já faço quadrado mesmo, eu já quero uma composição final. Não que não necessariamente eu não possa vir fazer algum recorte se eu achar que é necessário, mas a maioria das vezes eu já faço minha composição final e não preciso recortar a imagem depois, tá? Mas pode ter situações que o retangular combine melhor, uma linha do horizonte ou uma panorâmica. Daí existem essas outras possibilidades. E tem gente que prefere fazer no retangular mesmo, prefere a composição do retangular. Isso fica ao critério de cada um. Mas é importante você saber que você tem essas opções de escolha de formato da imagem final. Bom, até o momento a gente falou muito de questões técnicas e estratégicas do uso do equipamento, do equipamento celular. Vou falar um pouco agora do que a gente chama de enquadramento e composição, que seria a parte estética, de como dispor os elementos de forma mais harmoniosa na cena, tá? Eu vou apresentar algumas regras tradicionais da fotografia, mas lembrando que toda a regra ela não é obrigatória de a gente utilizar ela sempre de forma muito mecânica e sem pensar na hora de fotografar, tá? Então a regra é uma sugestão, é uma possibilidade, é uma coisa para a gente usar para treinar, mas nada vai substituir a sua análise visual como fotógrafo. Então você vai sempre fotografar pensando para que a cena tenha um equilíbrio, exponha os elementos de forma equilibrada e da melhor forma que você considerar. Tá? Uma primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que quando eu ligo minha máquina fotográfica, existem linhas, que é o que a gente chama de grade. Essas linhas, 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais, elas vão servir de referência para ajudar a gente a dispor os elementos na cena, ajudar a deixar a imagem com um equilíbrio, tá? Então é uma linha de referência. Então, a partir dessas 2 linhas horizontais e verticais, a gente tem a primeira regra de composição, que é a regra da linha dos terços. O que é a ideia dessa regra da linha dos terços? A gente vai utilizar essas linhas que a gente está, essa grade que a gente está vendo na câmera, para dispor os elementos da cena. Então, por exemplo, estou fotografando um pôr do sol, um pôr do sol ou a linha do horizonte de uma praia. Em vez de eu colocar essa linha bem no meio da minha cena, eu posso deslocá-la um pouquinho para cima ou deslocá-la um pouquinho para baixo. Estou fotografando uma árvore, que daí no caso é um elemento vertical. Em vez de eu novamente, ou uma pessoa, colocar no meio da cena, eu posso deslocá-la um pouquinho para o lado direito, um pouquinho para o lado esquerdo. Qual que é a ideia dessa regra de composição? É a gente tirar o elemento da área que seria o mais óbvio, que todo mundo já espera, o elemento no meio da cena. É deslocar para um lado, deslocar para o outro, para cima ou para baixo. Então a gente tira do local onde o observador já estava esperando. Então você já começa a criar uma imagem que cria um impacto diferente no observador. Ele é uma imagem diferente, não é o que o observador já imaginava que teria, porque a gente antigamente, ou quando a gente começa a fotografar, muita gente fala, o certo é colocar no meio. Não, não é. O certo é, na verdade não existe certo e errado, existe a opção e a opinião do fotógrafo, mas existe uma possibilidade desses deslocamentos para os lados ou para cima e para baixo que podem produzir imagens mais interessantes. Tá? A partir da regra dos terços, quando a gente tem essas 2 linhas horizontais, essas 2 linhas verticais, a gente tem 4 pontinhos que se formam na intersecção dessas linhas. Tá? Então esses são os pontos de ouro, são os pontos mais fortes e mais intensos da imagem. Então a gente também pode optar, às vezes eu estou fotografando uma flor, estou fotografando um objeto que não é
linear, eu posso optar por pôr esses objetos num desses pontos, porque são pontos fortes, que o nosso olhar tende a ir e a fixar de forma mais intensa e por mais tempo nessas áreas, tá? O ponto inferior direito, ele é o mais forte, é o ponto de ouro mais forte da imagem, tá? Então esse é o ponto que, se você colocar o seu elemento ali na hora de fotografar, vai ser o ponto que vai produzir o maior impacto no observador, tá? Lembrando que são sugestões, não é obrigatório, não adianta nada eu saber das regras e usar de forma automática e sem pensar que minha foto vai ficar sem vida e sem impacto visual. Ok? Uma outra regra de composição muito importante é a regra de linhas paralelas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou fotografando qualquer coisa que tenha que seja linear, então, por exemplo, a linha do horizonte, ele é linear. Uma pessoa, ela é linear. Uma árvore, um prédio, ela tem linhas que podem ser verticais ou horizontais. Eu tenho que me preocupar que essa linha fique paralela aos cantos do visor. Por quê? Vocês já devem ter visto foto de linha do horizonte, foto de paisagem, onde a linha do horizonte não está reta, ela está torta. A gente tem a sensação que a foto está caindo, o barquinho está escorregando. Então, esse é o cuidado. Se a gente não alinha as linhas da imagem com os cantos do visor, a gente tem imagens tortas. Então, essa grade que eu mostrei aqui para vocês é uma linha que serve exatamente de referência. Então, ela ajuda que na hora que eu estiver fazendo meu enquadramento, eu garanta que as linhas, seja horizontal, vertical, elas fiquem o mais paralela possível das bordas. Bom, outro cuidado muito importante nessa questão de enquadramento, quando a gente está fotografando. Quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou olhando alguma coisa, o nosso olhar ele tem uma facilidade muito grande de focar num elemento e desligar do que está em volta. Com a máquina fotográfica isso não é a mesma coisa. Então, se eu estou fotografando um macaco, uma paisagem é aberta, mas um elemento menor, uma pessoa, uma flor, um bicho. Se eu deixar minha cena muito aberta, muito distante, eu deixei de fotografar aquele elemento. Eu passei a fotografar, por exemplo, o macaco. Se eu estiver fotografando um macaco de muito longe, a minha foto não é mais do macaco, a minha foto é daquela paisagem, do habitat onde está o macaco. Então a gente sempre fala para os alunos, e isso faz uma diferença muito grande na foto, aproxima o que você está fotografando. Lembrando, não com o zoom digital. Bom, então essa era a proposta do curso. Lembrando que essa é a minha visão de uma biografia, minha visão de fotografia, de edição. Eu vou deixar aqui meu Instagram, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é @englerjuliana. Tem o Instagram do meu ateliê também, que eu tenho um ateliê com a minha irmã, que é o @ateliêcromo. Então, se quiserem conhecer um pouco do trabalho, entrem. Se quiserem mandar mensagem, a gente pode trocar informações, trocar figurinhas, que a gente chama, e conversar um pouco sobre fotografia, que sempre é muito bom, tá? Qualquer dúvida, entrem em contato e um grande abraço.